Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que tá assistindo esse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Tá tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. E se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Estamos aqui, mais um dia que eu vim bater um papinho aqui com vocês. E hoje eu vim falar com vocês sobre gratidão, né? Às vezes, diariamente, né? Os dias, eles são tão corridos e que as coisas simples, elas acabam sendo tão ordinárias, assim, tão coisas que acaba passando despercebido a nossa maior riqueza, né? E quando a gente vê a vida de outras pessoas que talvez estejam na realidade inferior da nossa, a gente começa a entender o quanto a gente é privilegiado, o quanto a gente é abençoado, né, da parte de Deus. Por mais que a gente tenha uma casa simples, por mais que a gente tenha uma vida simples, são coisas que tem gente que daria tudo para ter o que a gente tem, né? E infelizmente às vezes acaba passando despercebido, infelizmente a gente acaba não percebendo e a gente acaba não valorizando, né? E hoje eu fico pensando assim, né? Como eu sou privilegiada, porque como eu sou abençoada, porque o que eu vivo hoje foi algo que eu pedi lá atrás, sabe? Foi algo que eu pedi anos atrás. E hoje eu tô vivendo assim. E como eu sou grata a Deus por tudo isso. É claro que há muitas coisas que a gente quer alcançar, há muitos objetivos ainda que a gente quer alcançar, porque a gente, como ser humano, a gente vive em constante, né? A gente vive com a constante vontade de criar as coisas, com a constante vontade de mudar de vida, com a constante vontade de ter, né? Quando a gente tem algo, a gente quer ter outro. E a gente acaba não valorizando o que a gente já tem. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo, é que a gente tem que ser grata ao que a gente já tem, sabe? É a gente valorizar o que a gente já tem. E hoje eu costumo dizer que eu sou muito grata, sim, pelo que eu tenho. E é claro que a gente a gente nunca vai estar satisfeito com tudo. É claro que eu ainda tenho objetivos, que eu ainda tenho sonhos que eu quero muito alcançar e ainda não consegui. Mas eu já posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, né? Deus já realizou grandes propósitos, grandes sonhos na minha vida. E eu sou muito feliz, muito grata mesmo a tudo, sabe? Por tudo mesmo. E se tem uma coisa assim que eu quero passar para vocês hoje, seja grato, seja grata pelas mínimas coisas, pelas coisas que tu já tem, sabe? E viva o hoje, porque muitas das vezes a gente tá com tanto anseio de ter algo, com tanto anseio de mudar de vida, com tanto anseio de viver alguma coisa, de curtir alguma coisa, e a gente só fica na ânsia de viver, de curtir, de ter, e a gente não vive o que a gente já tem, a gente não valoriza o que a gente já tem, né? Porque, assim, por exemplo, né? Meu sonho, minha meta mesmo agora
é ter uma casa própria, é ter o meu cantinho, o meu lugar. Mas no momento eu tô morando de aluguel. Então, assim, e às vezes eu penso, eu queria mudar a casa, queria fazer algo diferente, mas não vou fazer porque a casa não é minha, né? Um exemplo, eu tenho muita vontade de ter plantas frutíferas, sabe? Assim, muita vontade de ter um pezinho disso, um pezinho daquilo, sabe? De frutas. E aqui na minha casa, aqui na casa onde eu moro, tem espaço para isso, sabe? Não, claro que não é uma imensidão, mas tem um espaço, assim. E dá pra gente ter um pezinho disso, um pezinho daquilo, entende? E eu também, eu quero trazer pra minha vida o cultivo de plantas, sabe? De flores. Eu sou apaixonada por orquídea, eu acho lindo orquídea, sabe? Então, aí eu fico pensando, mas pra que eu vou ter se eu moro de aluguel? Pra que eu vou ter uma árvore, uma plantinha frutífera, que não precisa ser uma árvore gigante, tu pode plantar num vaso, né, maior. Mas por que eu vou ter isso se eu moro de aluguel? Por que eu vou fazer aquilo se eu moro de aluguel? Entende? Se tu ficar pensando nisso, tu nunca vai ter nada, sabe? Aqui em casa eu tenho uns projetos pra fazer algumas coisas aqui na parede, sabe? Botar um papel de parede e tal. Aí, às vezes eu fico pensando, às vezes me bate aquela coisa, sabe? Meu Deus, mas eu vou fazer, mas essa casa não é nossa e tal. Mas daí eu penso, mas se eu não fazer, né? Eu vou esperar ter minha casa, e se minha casa demorar ainda, sabe? Se demorar anos pra mim ter a minha casa. E aqui é na casa onde a gente mora, graças a Deus, é uma casa boa, sabe? É claro que se fosse nossa casa, realmente ia ter algumas mudanças, assim, né? Algumas mudanças, assim, na casa que ficaria mais acessível para nossa família. Mas é a casa onde a gente mora agora. E é uma casa boa. Não digo para vocês que é uma casa ruim, é uma casa boa. Sabe? Para quem acompanha aí os vídeos, sabe que é uma casa assim, organizadinha, bonitinha, sabe? E eu fico pensando, né? Eu tenho alguns projetos aqui nessa casa para fazer, né? E às vezes a gente pensa assim: eu não vou fazer porque eu moro de aluguel. Eu não vou fazer porque a casa não é minha. Mas é o lugar onde tu tá agora, né? É o teu momento agora. E por que que tu não vai fazer? Né? Por que que tu não vai fazer? Por que que tu vai deixar pra fazer quando tiver tua casa? E quando tu tiver tua casa, tu vai ter outros projetos, outras vontades, vai querer fazer de outro jeito, né? Então, eu aprendi muito isso, sabe? Porque a gente tá morando aqui já faz um ano, né? E provavelmente a gente vai ficar aqui por mais um tempo, porque não tem por que a gente sair daqui agora, né? O aluguel aqui na região onde a gente mora é muito caro. E a gente já tá acostumado com essa casa. Não adianta, vou sair daqui ou pra outra casa. Tá muito caro o aluguel. A gente tem que ficar no lugar onde é mais acessível pra nossa família. Então, é esse é esse pensamento assim que eu tenho, sabe? Que a gente deve valorizar o que a gente já tem, não ficar esperando, procrastinando para um dia que a gente tiver uma casa própria. Como eu falei, pode ser uma coisa que venha rápido, mas pode ser uma coisa que demore. Então tu vai deixar de viver, de fazer as coisas que tu quer, porque tu vai ficar esperando, tu vai esperar as coisas acontecerem, sendo que tu já podia viver agora, sabe? Viver os teus projetos agora. Eu tenho vontade de colocar um papel de parede, mas eu não vou colocar porque a casa não é minha. Para, né, gente? Porque quando tu tiver a tua casa, tu vai ter outros projetos, outros sonhos, outras coisas para fazer.
E talvez o que tu queira fazer agora seja um projeto de agora, né? Depois tu não vai mais ter essa vontade. Por exemplo, hoje eu tenho vontade de colocar um papel de parede aqui, mas quando eu tiver em minha casa, eu não vou ter vontade de colocar um papel de parede, eu vou ter vontade de fazer a parede em si, todo decorado, entende? Vai ser outra casa, outros sonhos, outros projetos. Então, se tu tens o projeto agora de fazer algo, faça, mesmo se a casa não for sua, mesmo se tu mora de aluguel, mesmo que a tua casa seja simples. A gente tem que viver o processo, sabe? Muitas das vezes a gente pensa assim, quando o dia chegar, eu vou fazer tal coisa e fica procrastinando, sabe? A gente tem que entender uma coisa. Às vezes, o valor, sabe, das coisas está no processo e não na chegada, sabe? A beleza da vida é o processo e não necessariamente a chegada, entende? Um exemplo. Quando eu trabalhava fora, quando eu era CLT, né? Eu trabalhei fora, eu ficava pensando assim, quando eu engravidar, eu vou parar de trabalhar. Quando eu engravidar, eu vou viver minha vidinha na minha casa, cuidando da minha casa, cuidando da minha filha. E eu lembro que nessa época, eu tava trabalhando e eu tava construindo a minha casa lá no cercado da minha avó, sabe? No terreiro da minha avó. Nós construímos uma casa por lá. Aí eu tava construindo a minha casa e eu tava trabalhando, né? Eu não tinha engravidado ainda, mas eu já tava preparando tudo, sabe, pra chegada da minha filha, ou do meu filho, né, que na época eu não sabia se era menino ou menina. Então, eu já tava preparando tudo, gente. A gente construiu a nossa casa, a gente comprou os móveis, tudo novinho, sabe? E eu lembro que eu ia trabalhar e eu ficava pensando, nossa, a minha casa tá lá, toda feitinha, toda novinha, os móveis tudo novinho e eu tô aqui trabalhando, não tô nem curtindo os meus móveis. Eu ficava pensando assim, né? Mas eu tinha aquilo comigo. Quando eu engravidar, eu vou parar de trabalhar. Quando eu engravidar, eu vou poder viver a minha vida com a minha filha, com meu marido, né? Com meu bebê, com meu marido, enfim. Eu vou poder curtir minha casinha novinha, com os meus móveis tudo novinho. Os móveis estavam tudo novinho, gente. Por quê? Porque a gente tinha feito a casa nova, né? A gente tinha construído e a gente tinha comprado tudo novo para dentro de casa. A única coisa que não era novo, mas era novo também, porque foi a primeira coisa que a gente comprou quando se juntou, eu e meu esposo, foi a nossa geladeira. A nossa geladeira ela tinha 1 ano de uso só na época. Então, não tinha porque eu comprar outra geladeira, se nós tínhamos acabado de comprar aquela geladeira. Então, só a geladeira, assim, que a gente já tinha comprado, mas ela também era nova, a gente tinha recém terminado de pagar ela, e a gente fez em 10 vezes, e a gente tinha acabado de pagar ela, sabe? Recém terminado de pagar ela, daí a gente comprou tudo novo, guarda-roupa, cama, TV, mesa, jogo de cozinha, jogo de banheiro, sabe? Box, tudo. Micro-ondas, forno, tudo novo a gente comprou, sabe, gente? Na época a gente comprou tudo novinho mesmo. Então, assim, eu estava muito realizada, eu estava muito feliz. E eu tava só contando os dias, sabe? Contando os meses pra me engravidar, pra me poder curtir aquilo, sabe? Porque era um propósito que eu tinha feito comigo mesmo, que quando eu engravidasse, eu ia parar de trabalhar. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, foi na época da Covid, né? Que eu tava grávida. Eu descobri que eu tava grávida em 2021, que era o ápice da Covid, né? Então,
a minha casa tava toda prontinha, tava tudo novinho, e eu pude... Aí, na época, na empresa onde eu trabalhava, quem descobria que tava grávida podia ficar em casa, sabe? Tu ficava encostada em casa por conta, né, da pandemia, né? Tu tinha que ficar em casa. Então, eu fiquei todo o tempo, desde o momento que eu descobri a gravidez até o final da minha gravidez. E depois eu tive a minha menina. Ainda fiquei a de licença maternidade. Depois, ainda quando eu fui retornar, ainda me deram mais um mês de férias. Daí, quando terminou meu mês de férias, eu fui lá e encerrei o contrato com a empresa, né? Porque, como eu falei, o objetivo era, assim que eu engravidasse, eu ia sair do emprego. E foi assim que eu fiz. Mas o que eu tô falando isso? É porque ter um filho, gente, era o sonho da minha vida. Era o sonho da minha vida. Ver a minha filha nascer foi o dia mais feliz da minha vida. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi a realização da minha vida, sabe? Ter a minha filha é ter um sonho realizado na minha vida. É olhar para minha filha e ver a presença de Deus na minha vida. Porque eu era estéril. Eu não podia engravidar e Deus me deu esse presente maravilhoso que é a vida da minha filha. Eu louvo a Deus pela vida dela, sou grata a Deus pela vida dela. Mas por que eu tô falando isso? Porque o processo era gostoso de viver, sabe? Eu construindo a minha casinha, eu comprando os meus móveis e depois que a gente descobriu, né, que eu tava grávida, a gente teve que construir outro quarto. Então, assim, vivendo cada detalhe, como foi gostoso, gente, como foi gratificante viver cada momento, sabe? Poder construir a minha casinha, poder comprar todos os móveis. Depois que a gente descobriu a gravidez, construir um outro quarto, comprar os móveis dela, do quartinho dela, comprar as roupinhas, lavar as roupinhas, passar a roupinha, sabe? Esse processo foi maravilhoso. E eu aproveitei muito, sabe? Eu adorava olhar minha barriga crescendo, sabe? E o maior sonho da minha vida era ver minha filha. O maior sonho da minha vida era ter aquele pedacinho de gente no meu colo. Mas eu vivi o processo intensamente, sabe? Barriguinha crescendo, fazendo todos os exames, batendo ultrassom, comprando roupinha, cuidando da casa, sabe? Porque daí eu pude ficar na minha casa, cuidando da minha casa, eu pude curtir as coisas da minha casa, eu pude estar perto da minha avó, eu pude, sabe? Eu pude viver, sabe? Esse momento na minha vida foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi tão gratificante. Então, assim, o que eu trago pra vocês é, às vezes a gente tá mirando tanto no auge, sabe? A gente tá no alvo, a gente tá mirando tanto lá na frente, a gente tá mirando tanto no propósito, a gente esquece do processo. E o processo também é importante. Se tu parar pra pensar, o processo ele também é gostoso de se viver, sabe? Não somente tu chegar no teu objetivo, tu alcançar as tuas metas, mas tu viver o processo, sabe? Tu viver a caminhada, isso é muito bom, isso é gratificante também, isso te edifica. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é: continue mirando no alvo, continue querendo alcançar tuas metas, teus objetivos, teus sonhos. Mire, mas não deixe de viver o processo, porque o processo também é bom. O processo também tem suas virtudes. O processo também é maravilhoso de ser vivido. Por exemplo, tu não comprou tua casa ainda, tu não comprou teu carro, o carro dos sonhos ainda, curte o carro que tu tem, sabe? Ainda, meu marido, ele não chegou na meta dele ainda, né? A meta do carro que ele quer. Mas, eu sempre falo pra ele, curte agora, curte o teu carro agora, curte as coisas agora, sabe? Viva o processo. E nem eu.
Eu tenho um sonho no meu coração gritante, que é conseguir minha casa, que é comprar minha casa. Eu sonho com isso, sabe? É meu maior sonho, eu falo isso pro meu marido direto, que meu maior sonho é ter nossa casa, que meu maior sonho é a gente conquistar nossas coisinhas, meu maior sonho é isso. Mas eu vou ficar esperando chegar? Não, eu vou viver o que eu tenho para viver agora, eu vou viver o processo agora. Por exemplo, eu tenho um sonho de ter minha casa, isso nunca vai mudar, mas eu também tenho um sonho de ter uma sala mais clara, de colocar papel de parede, de ter uma televisão maior. Então, essas pequenas conquistas também abençoam a nossa vida. E eu até tava falando com meu marido esses dias, eu falei, a gente sonha em ter nossa casa, a gente sonha em ter nossas coisas, mas a gente pode começar a conquistar algumas coisas pequenas que são acessíveis agora pra gente. Um exemplo, tu tem vontade de trocar o teu jogo de cozinha? Horas, compra um jogo de cozinha. Tu tem vontade de comprar uma TV maior? Horas, compra uma TV maior. Tu tem vontade de trocar a geladeira? Compra a geladeira. Sabe, não fica esperando, eu vou esperar o dia que eu estiver na minha casa. Viva o processo. É claro que eu não tô falando pra ti, vou fazer isso e vou prejudicar lá na frente. Por exemplo, tô juntando dinheiro para tal coisa e vou gastar tudo, enfim, não tô falando isso. Eu tô falando que às vezes a gente pode viver coisas maravilhosas no processo, entende? Então, assim, se tu tem algo que tu quer muito realizar, que tu quer muito fazer, viva o teu processo agora, sabe? Não espere o dia que acontecer, o dia que chegar, o dia que eu comprar. Sempre mire no teu alvo, sempre mire no teu objetivo, na tua meta, sempre fique alinhado com isso, sabe? Mas não deixe de viver o teu processo, porque o teu processo também é importante. O teu processo que vai te dar fôlego, sabe? As pequenas conquistas que tu tem no teu processo é o que vão te dar fôlego, é o que vão te dar ânimo, é o que vão te dar fé para te chegar no teu grande objetivo, entende? É isso. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Viva o processo, não somente vou no alvo, vou no alvo, vou no alvo. E tu esquece do teu processo. Curte a tua família, curte as pequenas alegrias que também fazem parte da vida, entende? Tem uma imagem, é charge, né, que fala, né, aqueles desenhos pequenininhos que eu vi esses dias no Instagram, que era em cima tinha uma charge e embaixo tinha outra charge. Aí em cima o bonequinho tava correndo atrás do dinheiro, sabe? E embaixo ele pegou todo o dinheiro, mas caiu, né? Mas tinha um buraco que era, no caso, o fim da vida dele. Aí, às vezes, acontece isso, tu tá tão focado lá na frente, tá vivendo tanto lá na frente que tu esquece de viver o agora, que tu esquece de viver o teu próprio processo agora. Entende? E tu acaba não vivendo tua vida, tu acaba não vivendo tuas experiências, tu acaba anulando, né, a sua vida por conta que tá esperando só lá na frente. Pensar no futuro é válido, pensar no futuro é bom, né? Pensar no futuro é importante, mas também viver o processo é importante. Viver cada momento é importante. Valorizar a tua família nesse momento é importante. Valorizar as coisas que tu já tem é importante. A gente não pode esquecer disso, entende? Então, volto a reforçar. Mire no teu alvo, mire na tua meta para te alcançar. Mas não esqueça de valorizar e viver o teu processo, porque também é importante para nossa vida viver o processo. Bom? E é isso, gente. Esse é o papo que eu ia trazer hoje para vocês. Eu espero muito que tenha ajudado alguém de alguma forma, minha experiência. E se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e vem fazer parte da nossa vida. A gente bate esse papo gostoso aqui
Eu trago as minhas reflexões, vocês deixam nos comentários as reflexões de vocês. De vez em quando eu solto uma live com a palavra de Deus. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E até o próximo vídeo.